Bom dia a todos e todas. Queremos dar as boas-vindas a todos os presentes, alunos, diretores, professores que estão aqui presencialmente e também que nos assistem virtualmente nas unidades do interior que se compõe a rede FAETEC da Educação Superior. E queremos dizer o seguinte: seguindo a tradição iniciada em 2007 pelo professor Fernando Mota, então diretor da Diretoria de Educação Superior da FAETEC, de realizar sempre a aula magna a cada início de semestre letivo, damos início a este evento, convidando para participar da mesa o nosso presidente, professor Miguel Anenes Prades Filho, o nosso professor, representante, coordenador e diretor da Unifaetec, professor Fernando Mota, diretora da Diretoria de Educação Superior, professora Rosane Bartolazzi, professor diretor da Unidade FAETEC de Rio, vice-diretor, professor Roberto Kopp. E agora vamos dar início às falas para iniciar o nosso evento. Vamos chamar o professor Roberto Kopp para fazer a abertura oficial da nossa aula inaugural. Aqui mesmo. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a presença de vocês em nome da FAETEC de Rio, do professor Horácio, que infelizmente não pode estar aqui por problema de saúde, e meu nome. Como já foi dito, esse evento está sendo transmitido para várias outras unidades da FAETEC, em vários locais bastante distintos. Eu queria, nesse momento, agradecer a atuação dos alunos, que muito em linha com o tema da palestra, empreendimento e inovação, conseguiram, a custo zero, um canal no YouTube e fazer essa transmissão para todas as outras unidades que puderam e quiseram. Então, nossa plateia vai estar unificada, vai ter muito mais pessoas. Então, eu desejo a todos uma excelente palestra, tenho certeza que vai ocorrer. Passo a palavra para... Obrigada, professora. Convido agora a professora, diretora Rosane Bartolazzi para fazer a sua fala também. É com uma alegria enorme que a gente dá continuidade a essa já tradicional aula magna que a gente realiza a cada semestre na Educação Superior. Eu dou boas-vindas a todos, cumprimento a mesa, né, o presidente, o professor Fernando, o professor Roberto, o professor Henrique e o nosso palestrante que já se encontra, né, aqui, que daqui a pouco vai aí nos abrilhantar, né, com a sua aula. A escolha, né, do tema feita pelo professor Maurício Guedes, né, é pertinente com esta instituição de ensino que o tempo inteiro está produzindo, trabalhando, fomentando, né, pesquisando as questões ligadas à educação e tecnologia, né? Sobretudo a tecnologia ligada à educação. Então, eu tenho certeza que vocês, alunos, ficarão muito satisfeitos com esta palestra, né? Que vai somar com o aprendizado, com aquilo que vocês até hoje já conseguiram somar, né, de informação e de conhecimento para o conhecimento de vocês. Eu quero agradecer, né, o professor Roberto Kopp e esses alunos que aqui estão, porque realmente sem eles a gente não conseguiria fazer essa transmissão simultânea.
eu cumprimento aqueles que estão nos assistindo das FAETERGs Caxias, Paracambi, Santo Antônio de Pádua, das FAETERGs do ISERJ, do Instituto Superior de Educação, do ISEPAM, que é o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, né, e das outras unidades que, com um pouco de dificuldade, conseguiram acesso, né, e a gente espera que essa transmissão a gente consiga fazer até o final com sucesso. Né? É a primeira vez que a gente vive essa experiência, né, de fazer essa transmissão. Como nós não conseguimos trazer todos os alunos até o Rio, então nós possibilitamos, né, aos alunos assistirem essa palestra. E isso deve-se, né, ao esforço desses alunos que aqui estão, de toda a equipe que trabalhou para que isso acontecesse. Então, que vocês tenham uma brilhante palestra, uma brilhante aula, né, que participem dessa aula. Nós também vamos possibilitar a participação dos alunos que estão distantes, que vão poder, ao final, enviar as suas questões, as suas perguntas. Enfim, que tenhamos uma aula agradável, uma aula de sucesso. Obrigada pela presença de vocês e tenham uma excelente aula magna. Dando sequência às falas para a abertura do nosso evento, convidar agora o professor Fernando da Silva Mota, coordenador da Unifaetec, e a história também da Besuca. Obrigado, bom dia a todos. Presidente Badenes, nosso diretor adjunto daqui da FAETERG, professora Rosane, diretora da Educação Superior da FAETEC, alunos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse ambiente, né? Isso aqui nos traz... Hoje a gente passeia no tempo, a gente volta no tempo. Falava aqui com o nosso diretor adjunto da FAETERG Duque de Caxias. O que representa esse espaço? O que representa essa FAETERG Rio para a história da educação superior da FAETEC? Assim como nós temos hoje, na FAETEC, duas instituições centenárias, que são exatamente o ISERJ e o ISEPAM, nós temos uma instituição que nasceu a fórceps dentro deste espaço aqui no campus de Quintino. O nosso Instituto Superior Tecnológico, que transforma-se em Faculdade de Educação Tecnológica, que consegue superar todas as dificuldades, consegue entrar nesse espaço sem energia, sem nada praticamente de tecnologia. Era alvo de piadas e de grandes chacotas de toda a comunidade, e superamos tudo isso, e essa comunidade, com esses professores, com esses e outros alunos que por aqui passaram, por esses gestores, nos deram provas de que podemos fazer uma educação pública de qualidade. Podemos ter alunos sentados em salas de aula, com computadores, com internet, com ar-condicionado, com cadeiras de rodinha, que era alvo de grande piada nossa, com o projeto Mandala, que envolvia tecnologia e humanidade. Alunos que frequentavam esse ambiente do espaço de convivência e faziam no sofá as suas conversas, jogavam, faziam quebra-cabeça, armavam seus quebra-cabeça, trocavam. Ainda temos na memória ali aquela máquina caça-níquel que foi transformada em algo útil para os alunos das comunidades e que eu acho que é a única que restou de toda a história. Eu peço à direção da FAETERG que nunca se separe dela. Aquela máquina ali representa algo que a gente vê muito na política pública, algo que é lançado com poucas circunstâncias e depois é abandonado de uma forma terrível. Então, parabéns vocês, alunos, a comunidade que está nos assistindo, essa comunidade tão querida do interior, que precisa de tanto apoio. Vocês também são grandes, vocês também são fortes. Parabéns, que essa aula que vai ser trazida aqui por esse nosso parceiro FAPERJ, que é o Maurício, eu tenho certeza que nesses minutos que nós vamos estar aqui trocando,
vamos compreender muito o papel do recado que ele nos traz. O que é importante para nós que estamos nos bancos escolares aprendermos para colocarmos em prática na nossa vida, para podermos ser vitoriosos e principalmente para podermos ser felizes. Então, bom dia para todos, uma aula maravilhosa e parabéns à direção da FAETERJ Rio por preservar tudo que a gente sonhou aqui. Está aí, os quadros estão ali, aqueles velhos momentos que a gente diz, para que aquilo está ali? Está atrapalhando? Não. Está trazendo um recado muito sério para o aluno, está trazendo mensagem muito forte para os alunos. Parabéns, Rosane, parabéns, equipe da DESUP, por essa perseverança. Sucesso para todos. Obrigado. Obrigada, professor Fernando. Recebe as palavras também, com todos que já passaram e falaram por aqui. E agora convido para falar nosso presidente, professor Miguel Madeiros Prates Filho. Bom dia a todos e a todas. Os nossos componentes aqui da mesa, a professora Rosane, diretora de Educação Superior, Fernando, ex-diretor, ex-tudo, mas seu grande parceiro da FAETEC, hoje presidente, hoje diretor da UniFAETEC, professor Roberto Henrique, todos os gestores, professores, servidores e principalmente a vocês, alunos que estão presentes e os alunos que não estão presentes assistindo em outras unidades. É sempre importante, quando a gente troca conhecimentos com pessoas, tipo o nosso palestrante, falar um pouco do Maurício, o nosso palestrante que tem uma experiência de vida diferente, não só da vida acadêmica, mas também da vida empresarial. Para vocês terem ideia, vocês hoje vão ouvir a pessoa que introduziu o Parque Tecnológico no Rio de Janeiro. Aquele parque tecnológico tão famoso ali na Ilha do Fundão, com 19 centros de pesquisa, talvez o maior centro de pesquisa do Brasil, foi induzido por ele e implantado pelo Maurício. E como tudo é temporário, eu também tenho que parabenizar o governo do Estado do Rio de Janeiro, não politicamente, de forma nenhuma, pela aquisição de trazer o Maurício com essa expertise que ele conseguiu ao longo da sua vida para ser o diretor de tecnologia da FAPERJ. A FAPERJ, como vocês sabem, é o nosso indutor de desenvolvimento de pesquisa no nosso Estado. Ter o Maurício nessa posição de diretor, para nós, FAETEC, para nós, universidades públicas, e até universidades privadas, é um grande avanço pela capacidade que ele tem e pelo entendimento que ele tem do que é a pesquisa, o que é a ciência, que pode modificar a vida do Estado do Rio de Janeiro e principalmente da sociedade do Rio de Janeiro. Então, pessoal, eu não vou me alongar, vou concluir aqui e desejo que vocês aproveitem bem essa palestra. E, mais uma vez, Maurício, te agradeço muito. Maurício é um companheiro de alguns anos atrás e trabalhamos um tempo. Vou contar uma história do Maurício. Quando nós íamos desenvolver a nossa unidade na Maré, em 2013, eu e Maurício e o nosso secretário à época, que era o Cândido, conversamos muito. E a linha vermelha tem dois lados, né, Maurício? Tem um lado rico, onde tem o FRJ, o SEMPES, né? E tem um lado pobre. E não adianta você levar para o lado pobre sem ouvir o lado pobre o que eles precisam. E na época nós reunimos 23 comunidades no Parque Tecnológico, depois fizemos um quadro de montagem de cursos, de tudo. Veio a crise, nós estamos restabelecendo as nossas unidades que nós não conseguimos estabelecer, mas ali eu conheci o sentimento que o Maurício tem com as pessoas mais desfavorecidas, o compromisso de colocar, poxa, ele trabalha no mundo de alta tecnologia, no mundo do dinheiro, vamos dizer assim.
e se sensibilizar para desenvolver aquela comunidade que pudesse prestar serviço, como a Petrobras, como a Fiocruz, né, para todos os arredores ali daquela região. Então, Maurício, mais uma vez, meu reconhecimento e meu agradecimento por todo o seu apoio durante a trajetória da FATEC. Muito obrigado. Eu gostaria de informar que nós estamos desfazendo a mesa para que a gente dê início e faça o convite ao nosso ilustre palestrante desta manhã, já aqui introduzido pelo professor Badenes, né? Então, eu quero apresentar e convidar para a nossa aula magna, que intitula-se Universidade, Empreendimento e Inovação, o professor Maurício de Vasconcelos Guedes Pereira. Seja muito bem-vindo, professor Maurício. Professor Maurício foi fundador e diretor do Parque Tecnológico da UFRJ. Entre tantos cargos ocupados, citaremos alguns de seu extenso currículo. Além disso, foi presidente da IASP, International Association of Science Parks and Areas of Innovation. Ele também foi presidente da Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, entidade que congrega os parques tecnológicos, já mencionado aqui pelo professor Badenes, incubadoras e aceleradoras de empresas no Brasil. É atualmente membro do Conselho Empresarial de Competitividade da Firjan, formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, mestre em Planejamento Energético pela COP, MBA em Marketing na COPEAD e sócio da empresa GP2, consultoria e consultor nas áreas de parques tecnológicos, incubadoras de empresas em ambientes de inovação. Também trabalha com políticas públicas para inovação e empreendimentos. Por favor, professor Maurício, seja muito bem-vindo e vamos a essa manhã muito produtiva de muita história. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite que muito me honrou para estar aqui com vocês. Agradecer as palavras generosas do Miguel Badenes. É um prazer, eu não conhecia esse campus, é impressionante o tamanho, a força da FATEC, a importância que uma instituição como essa tem no nosso estado, né? Com a idade a gente vai acumulando cargos de ex, né? Ex isso, ex aquilo, né? E realmente eu tive uma trajetória profissional muito particular, porque nos últimos 40 anos eu me dediquei a essa interface entre o mundo do ensino, o mundo acadêmico e o mundo dos negócios, né? E aparentemente são ambientes, universos desconectados e infelizmente faltam de fato muitas conexões entre esses dois universos, não só no Brasil, mas no Brasil também. Aceitei há 2 meses agora, eu sou trainee de diretor da FAPERJ, Miguel, aceitei esse desafio de assumir a diretoria de tecnologia da FAPERJ. A FAPERJ foi criada há 40 anos atrás como uma entidade de fomento à ciência e tecnologia, mais a ciência até, nos moldes do CNPq, né? E apenas há 15 anos foi criada a diretoria de tecnologia, que por vários motivos não se consolidou até hoje, né? Nos últimos 3, 4 anos, com a crise que assolou o nosso estado, essa diretoria teve suas atividades mais reduzidas e tem uma situação hoje bastante incipiente que a gente pretende mudar rapidamente com o apoio do Miguel, com o apoio da FATEC. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os planos que nós temos para a FAPERJ. A FAPERJ tem, portanto, 2 diretorias, uma diretoria científica, que era a original, né, que concede bolsas de mestrado, doutorado, se relaciona basicamente com a comunidade científica do estado do Rio de Janeiro, e essa diretoria de tecnologia que tem um compromisso mais voltado para a inovação, e a gente vai tentar definir com vocês um pouquinho mais o que a gente entende por inovação e as consequências dessa iniciativa. Bom, eu vou
começar confessando o seguinte: houve um erro de digitação no título dessa palestra. Eu não sei se foi meu, se foi de quem transferiu o cartaz aqui, ou se foi do iPhone na hora que eu digitei e ele corrigiu. Porque era empreendedorismo, mas eu gostei do que saiu escrito empreendimento, né? Porque empreendimento, assim como empreendedorismo, é um termo muito ligado ao mundo dos negócios, né? Há pouco tempo atrás, há 20, 25 anos atrás, para mim, para nós aqui, é pouco tempo, para vocês é muito tempo, mas vocês vão aprender que 25 anos é muito pouco tempo mesmo. Essa palavra é quase um palavrão no ambiente universitário, né? Empreendedor, empreendedorismo, empreendimento, né? Mas, na verdade, nós estamos aqui, por exemplo, dentro de um grande empreendimento. Alguém tem dúvida de que construir uma coisa como um FATEC é um grande empreendimento, né? Uma UFRJ, né, que ocupa uma ilha com 4 milhões de metros quadrados na cidade do Rio de Janeiro, é um grande empreendimento, né? A própria FAPERJ é um empreendimento muito importante, tão importante que ela leva o nome do seu fundador. A FAPERJ se chama Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Carlos Chagas foi um grande empreendedor, ele foi um grande cientista, né? Trabalhou na UFRJ, né? E muitas parcerias com a Fiocruz também. A gente precisa entender, eu acho que a primeira mensagem que eu queria trazer aqui para vocês é de que talvez seja mais importante a gente incentivar e valorizar a atitude empreendedora no setor público do que no mundo empresarial. E por que isso? Porque se um empreendedor, entendido como um empresário, ele falha nas suas atividades, isso é muito comum, não necessariamente por culpa dele, e obviamente não estou ligando essa falha a questões de má-fé, que às vezes existem, mas não é o mais comum, né? Se ele falha, quem paga o preço são os sócios da empresa, os funcionários da empresa, eventualmente o governo fica sem receber algum imposto, mas é algo, de certa forma, limitado, e algo que tem o olhar permanente dos sócios e o controle permanente dos donos daquela empresa. No setor público, isso é mais complexo. E se um diretor de um hospital público não tem uma atitude empreendedora, se um reitor de uma universidade pública não tem uma atitude empreendedora, quem paga é a sociedade como um todo, né? Toda a sociedade paga essa conta. Então, essa primeira mensagem é sobre a importância do empreendedorismo no setor público. Não confundam empreendedor com empresário, né? São inúmeros os exemplos de grandes empreendedores no setor público, a gente vai até citar alguns aí vai passar o próximo, né? As universidades, essa coisa chamada universidade começou a surgir no mundo no século XI, século XII, na Europa, e era um local de guarda de conhecimentos e seguida de transmissão de conhecimentos, e ao longo dos séculos ela foi ampliando o seu papel para uma atividade de geração de conhecimento, né, de pesquisa. Ela não nasceu com essa proposta, e mais recentemente, já no final do século XIX, século XX, surgiu o que se chama, em outros idiomas, a terceira missão da universidade. Além do ensino e da pesquisa, existe uma terceira missão, que aqui no Brasil se adotou o nome de extensão. E o conceito adotado pela maioria das pessoas para a extensão universitária está muito ligado à questão da assistência social, que são coisas muito importantes, mas não traduzem com exatidão o conceito da terceira missão, porque ela pode ir além disso, né? E essa importância que é cada vez maior das universidades na terceira missão, ela começou a ficar muito evidente nos anos 30 do século passado, e essa pessoa que está aparecendo na imagem é um empreendedor, professor universitário, diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Stanford, na Califórnia, né?
E naquele momento, anos 35, 37, 1935, 1937, ele e alguns outros colegas resolveram incentivar alguns jovens estudantes a criarem empresas. Isso não era alguma coisa que fazia parte da missão de uma universidade. A universidade formava profissionais, né, em várias áreas, mas como assim criar empresa? Isso não tinha até então muito a ver com o ambiente universitário. Mas eles achavam que havia essa possibilidade, essa oportunidade, e começaram a incentivar esses alunos a criar empresas. Como é que eles incentivavam? Eles permitiam que a empresa funcionasse dentro do laboratório da universidade, né? Cediam um espaço, uma sala, e a empresa começava a funcionar ali. Conseguiu uma bolsa da FAPERJ da Califórnia para um dos sócios da empresa, e com isso você tinha um capital inicial que permitia que a empresa funcionasse, e coisas desse tipo, né? Naquele momento ainda em que estava começando a nascer. Esses dois sujeitos aí, essa foto é bem posterior, né? Mas eles eram bem jovens, nos anos 30, e são um dos exemplos mais conhecidos de alunos do professor Terman que começaram uma empresa nesse momento. Não sei se alguém conhece essa foto, sabe quem são esses dois que aparecem aí. O do lado de cá se chama Bill Hewlett, e o do lado de lá se chama Dave Packard. E eles criaram uma pequena empresa. Na falta de um nome melhor, mais marqueteiro, eles resolveram colocar as iniciais dos seus sobrenomes. A empresa se chama HP, né? É capaz de uma dessas máquinas ser HP. Né? Ela foi criada em 1938 por dois alunos do professor Stanford, do professor Terman da Universidade de Stanford. E essa, como outras, começaram a surgir, e a experiência começou a se mostrar muito interessante para as empresas que nasciam, e talvez principalmente para a universidade, porque a universidade de pesquisa, ela vive de problemas, né, de desafios, né? O pesquisador, ele busca sempre, permanentemente, desafios. E o fato dessas empresas estarem surgindo e convivendo com aquele ambiente significava o surgimento de novos desafios, né? Só que as empresas cresciam e não cabiam mais debaixo da mesa numa sala, dentro de um laboratório. Estavam crescendo e alguma coisa tinha que ser feita. E aí descobriram o seguinte, que a Universidade de Stanford, assim como a FATEC aqui, assim como a UFRJ, ela tinha um campus muito grande e tinha áreas ociosas, terrenos ociosos. Isso é muito comum em universidades no mundo inteiro. No caso da Universidade de Stanford, a universidade surgiu com a doação de um senador americano que doou os terrenos para a universidade e disse, olha, esses terrenos estão sendo doados para essa finalidade, essa universidade terá um compromisso com o desenvolvimento econômico regional e elas jamais poderão ser vendidas. Como a Ilha do Fundão também jamais poderá ser vendida por questões legais e até políticas, né? Eu não imagino em algum momento o governo resolvendo vender um pedaço daquele terreno, que aliás é uma ilha artificial, não sei se vocês sabem. Aquela ilha foi resultado de um aterro de 9 ilhas que existiam ali, para que pudesse, um crime ecológico, que hoje em dia não seria aceito, que pudesse abrigar, por a causa era nobre, abrigar o campus da Universidade do Brasil, né? A UFRJ se chamava Universidade do Brasil nos anos 50. E é um campus muito grande, são 4 milhões de metros. Aqui eu acho que é 1 milhão e pouco, não é, Miguel? Então são 2 vezes, um pouquinho mais que 2 vezes esse campus daqui. Então existiam na Universidade de Stanford essas terras disponíveis e não podiam ser vendidas. E aí os dirigentes da universidade resolveram, por que eles não pegam um pedacinho do terreno e cria um lugar para as empresas? E aí eles criaram uma coisa que se chamou Parque Industrial de Stanford. Isso é 1950, já está chegando mais perto.
Eu estou falando várias vezes a Universidade de Stanford, e eu disse que ela foi criada por um senador que doou um terreno que não podia ser vendido, né? Qual é o nome desse senador? Tem uma chance, acho que alguém falou baixinho aí. Senador Stanford, né? Deve ter feito muitas coisas importantes na vida, mas provavelmente nada se compara, em termos de impacto mundial, à criação da universidade que leva o seu nome. Na verdade, leva o nome do filho dele, que faleceu de tifo com 15 anos de idade, e a universidade levou esse nome, né? Então, o nome dele ficou, de fato, marcado por esse grande feito. Estamos no início da década de 50 e essas empresas continuam a crescer, e algumas até saem daquele parque industrial de Stanford e se localizam no entorno, ali na Califórnia, e o fenômeno começa a tomar uma proporção que começa a chamar a atenção, e esse cidadão que aparece aí é um jornalista, Don Hoffler, que em 1971, estamos chegando perto, já está chegando perto do nascimento de grande parte da plateia aqui, né? Não tão perto ainda não. Em 1971, esse sujeito escreveu um artigo no jornal, que está ali, num periódico sobre eletrônica, ele dizendo: olha, está acontecendo um fenômeno aqui na Califórnia. E o título desse artigo era Silicon Valley, Vale do Silício, né? Então, ao contrário do que muita gente supõe, o Silicon Valley, ele não nasceu como um empreendimento imobiliário. Vamos contratar um marqueteiro para arrumar um nome bacana para esse negócio. A gente vai vender os terrenos aí rapidamente, porque é um espetáculo, tem uma grande universidade do lado, e vamos chamar de Silicon Valley. Não é verdade. Depois de quase 40 anos de história, um jornalista, sem essa pretensão, escreveu um artigo e disse Silicon Valley. E aí isso tomou o mundo, quer dizer, a experiência do Vale do Silício é hoje conhecida no mundo inteiro, né? E é considerada o primeiro grande fenômeno no mundo, de uma universidade que passa a não apenas formar bons profissionais, desenvolver pesquisa, mas passa a gerar riqueza de uma forma importante. É claro que o ambiente tem uma enorme influência, a gente vai falar sobre isso, e o ambiente na Califórnia e essa trajetória do Vale do Silício bebeu nesse ambiente, né, da cultura, do próprio investimento, da facilidade com que os moradores dessa região têm para lidar com o risco, né, o fracasso e o sucesso, com investimentos feitos pelo governo americano na área da pesquisa, principalmente na defesa, né? Teve uma guerra mundial, sempre tem guerra para os americanos, mas teve uma guerra mundial nesse período, e a Califórnia foi uma fonte importante de pesquisas, inicialmente com objetivos para a defesa, e que depois tiveram vários usos na sociedade em geral. Um outro exemplo interessante também nos Estados Unidos foi a união, que é uma coisa rara, entre 3 universidades americanas do estado da Carolina do Norte. Essas universidades estavam em 3 cidades, a uns 60, 80 quilômetros de distância cada uma delas. Daí veio esse nome, Research Triangle Park, né? O triângulo das pesquisas. A Carolina do Norte tinha uma economia muito ligada à indústria da madeira, do mobiliário, e passou por uma grande crise naquele momento, né? Crise é algo que faz parte muito presente das nossas vidas aqui no Brasil e no Rio de Janeiro e nas instituições públicas do Estado. Infelizmente, é algo que a gente sabe muito bem o que significa. E num dado momento, essas 3 universidades resolveram unir esforços para salvar a economia da região. Foi criado um marco legal especial para o que acontecesse naquele triângulo, nas empresas criadas ali.
a questão do uso do solo, enfim, foi criado toda uma legislação própria para tentar incentivar o desenvolvimento ali. E essa foto que eu adoro, e não sei se vocês estão vendo, isso aqui é uma pá, né? Os americanos têm mania de lançamento de uma pedra. Os americanos têm mania de lançamento de uma pedra fundamental, coisa assim, né? No Parque Tecnológico lá da UFRJ, e todas elas faziam questão de ter uma cerimônia como essa, com uma pá, né? O lançamento da pedra fundamental. Mas o que eu adoro nessa foto é que, primeiro, são 3 reitores que estão ali, né? E essa pá tem 3 mãos, estão vendo? Parece que foi desenhada pelo Cacete Planeta, alguma coisa assim. É uma pá absolutamente ridícula, com 3 reitores ali achando graça e juntando esforços para lançar a pedra fundamental de uma nova era para aquele estado. Nesse parque tecnológico, esse número não está... Olha a área que ele tinha, 17 milhões de metros. É um triângulo entre 3 cidades, né? Então é algo que é uma dimensão diferente do campus da FATEC ou da UFRJ. É uma região, né, no estado. O número que não está atualizado são mais de 150 empresas. Hoje deve ser mais ainda, talvez tenha ultrapassado 200 empresas. Mais de 40 mil pessoas trabalham nessas empresas. Alguns exemplos de coisas que surgiram a partir das pesquisas desenvolvidas nessas empresas e na relação dessas empresas com as universidades que deram origem ao parque. O código de barras. Alguém já parou para pensar que alguém inventou o código de barras? Alguém desenvolveu o código de barras? Eu acho que na vida, principalmente dos bairros, porque nós vimos o surgimento do código de barras. Vocês não viram. Ele nasceu antes de vocês, né? Parece que é algo que sempre existiu, né? Como a roda, né? A roda certamente surgiu em vários lugares, é algo que foi sendo aprimorada, digamos, né? Até ficar, de fato, redonda, mas não teve um inventor da roda, o código de barras, obviamente, teve, né? Foi uma universidade, uma empresa que desenvolveu isso. Outros exemplos, o ultrassom tridimensional, que tem uma aplicação imensa, não só na medicina, mas também na área industrial. O AZT foi a primeira droga disponibilizada no mundo para o tratamento da AIDS. Uma droga de enorme importância. O Taxol também é uma droga para câncer. E essas coisas acontecem em momentos como esse, quando instituições de pesquisa se unem e se unem a empresas. Né? Essa rejeição que nós tínhamos no Brasil do ambiente universitário em relação a empresas, que felizmente tem diminuído muito, mas não está totalmente superada, faz um mal tremendo para a sociedade. É claro que a universidade é uma coisa diferente de empresa, uma universidade não pode se transformar numa empresa, ela deixará de ser uma universidade, mas ela tem que se relacionar com essa coisa chamada empresa para poder servir melhor a sociedade e transformar conhecimento em riqueza. Então esse é um outro exemplo. E alguns prêmios Nobel surgiram nessa região. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Né? Alguns prêmios Nobel surgiram nesse parque. E o prêmio Pulitzer, que é o grande prêmio da imprensa norte-americana, também mais de um prêmio foi dado para pesquisadores dessas universidades, né, para o jornalismo. Eu gosto muito desse exemplo, poderia ficar citando aqui vários exemplos de outros países, né? A China está fazendo um trabalho extraordinário. Preparem-se, os mais jovens aqui talvez não tenham, certamente não viveram um momento que para nós existiu, de que o produto chinês era sinônimo de produto de baixa qualidade. Né? Isso está começando a mudar rapidamente e já não é sinônimo de produto de baixa qualidade, embora ainda existam produtos chineses que entram nesse nicho, né? Embora o conceito de baixa ou de alta qualidade seja um conceito que a gente teria que discutir um pouco mais, mas o fato é que a China está produzindo cada vez mais produtos altamente sofisticados e a China pretende ser
o país mais inovador do mundo em 2030 e pretende ter a maior produção científica do mundo em 2050. E quando eu vi isso de uma comitiva de chineses que estiveram aqui no Brasil há uns 2 anos atrás, eu achei curioso, porque a meta é primeiro ser o país mais inovador. Eles já são o segundo maior produtor de ciência, né? E depois ser o primeiro produtor mundial de ciência, né? E as pessoas, principalmente no ambiente universitário, têm uma noção equivocada de que a competência na ciência tem que vir antes. Você tem que ser o primeiro produtor mundial de ciência, porque aí então você se qualifica para ser o primeiro país no ranking da inovação. O Brasil, não sei se vocês sabem, é o 13º país no mundo no ranking da produção científica. Só tem 12 países que produzem mais ciência medida por artigos científicos do que o Brasil. Nós somos o 13º país. Nós somos péssimos em inovação. Nós somos o 64º no ranking mais conceituado. Isso porque melhoramos um pouco, porque em 2016 nós éramos o 69º país no ranking da inovação. Infelizmente nós temos poucos casos de sucesso de inovação, de fato, de repercussão global, embora sejamos o 13º país no mundo em produção científica. E esse exemplo eu gosto muito, é um exemplo, dá para desconfiar, que é no Brasil, essa foto, né? Não sei se alguém se arrisca a dizer que cidade é essa. Não? Em auditórios grandes, maiores do que esse, quase sempre alguém reconhece essa cidade, que é uma cidade muito pouco conhecida. Dá para desconfiar que a gente está ou no Rio, ou está perto do Rio, né? A gente está em Minas, né? Parece Minas e é Minas Gerais. No sul de Minas Gerais. A cidade se chama Santa Rita do Sapucaí. Né? Essa cidade tem uma história muito curiosa. É uma cidadezinha pequena que no final dos anos 50 tinha uma pessoa que tinha nascido lá, que hoje é uma heroína, considerada uma heroína da cidade, Sinhá Moreira. Ela era casada com um embaixador brasileiro que serviu no Japão. E ela voltou do Japão para o Brasil convencida naquela época, no final dos anos 50, né, de que o futuro da humanidade estava na eletrônica. Aliás, o Japão, há décadas antes, a nossa geração, minha do Miguel, não viveu isso, mas os meus pais diziam que o Japão tinha fama de fabricar produto vagabundo e barato, né? E isso mudou rapidamente, já nos anos 50 já não era assim. E assim a Moreira resolveu mais do que isso, que Santa Rita do Sapucaí faria parte da história da humanidade na área da eletrônica. E criou uma escola técnica de eletrônica nessa cidadezinha no sul de Minas Gerais, no final dos anos 50. Né? Anos depois, no início da década de 60, foi criada uma escola superior de telecomunicações. Alguma semelhança existe com a trajetória da FATEC, né? Criou-se, não foi uma universidade, foi uma faculdade, um instituto na área de telecomunicações, que se chama Inatel. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, ainda existe hoje tanto a escola técnica como o Inatel. Em 1985, 86, começou uma coisa estranha, diferente a acontecer nessa cidade e que terminou sendo matéria nos principais jornais do Brasil. E eu estava nessa época fazendo uma pesquisa sobre essa coisa chamada Parque Tecnológico, Ambiente de Inovação, Incubadora de Empresas, e tive a oportunidade de conhecer, de visitar Santa Rita e de conhecer pessoalmente uma figura que acho que é um segundo herói da cidade, que era o prefeito da cidade. Ele era um dentista, Paulinho Toledo, o nome político dele era Paulinho Dentista, né?
E ele contou que a ideia surgiu da seguinte maneira: ele foi eleito naquela época, estamos antes de 1988, antes da Constituição de 88. A partir da Constituição de 88, a contratação de funcionários públicos em todos os níveis no Brasil passou a ser feita obrigatoriamente por concurso público. Embora existam muitos cargos, a meu ver, exagerado número de cargos de confiança que podem ser preenchidos livremente por quem estiver no poder, naquela época não tinha, eram todos. E a praxe era que o prefeito que entrava demitia os apadrinhados pelo adversário que tinha perdido a eleição e nomeava os seus apadrinhados e os seus parentes também, né? Não havia essa coisa de nepotismo, nada disso. Era o comum no Brasil, né? Não faz muito tempo era comum a corrupção, as pessoas não tinham medo não tinha muito risco, né? Era praxe, e aí em todos os níveis. Eu não estou falando só de Odebrecht e Petrobras, eu estou falando da pequena corrupção entre empresas até, isso é uma questão cultural. E o Paulinho resolveu o seguinte, que ele não ia fazer isso, ele ia fazer diferente. E resolveu fazer uma coisa que hoje seria proibido, ele estaria condenado pelo Tribunal de Contas, certamente. Ele disse o seguinte, chegava, ele era muito engraçado, falava com um sotaque mineiro muito carregado, e disse que resolveu o seguinte: quando chegava alguém para pedir um emprego, ele dizia, olha, emprego eu não vou dar, emprego a prefeitura não vai dar, mas se o seu afiliado quiser abrir uma empresa de eletrônica, a prefeitura vai pagar o aluguel da casa para essa empresa funcionar durante 2 anos. E começou um fenômeno em Santa Rita, até eles batizaram isso de Vale da Eletrônica, né? uma referência um pouco pretensiosa ao Vale do Silício. Se vocês procurarem na internet vão encontrar esse dado. Santa Rita tem hoje 40 mil habitantes. 40 mil habitantes inclui os bebês recém-nascidos e os velhinhos, né? A população economicamente ativa de Santa Rita deve ser 27 mil habitantes, alguma coisa assim. Sabe quantas pessoas trabalham nas 150 empresas de eletrônica que existem nessa cidadezinha? 10 a 15 mil pessoas trabalham permanentemente nessas empresas, numa cidade de 40 mil habitantes. É uma proporção impressionante, impressionante. É um fenômeno. Se Santa Rita fosse maior, se Santa Rita fosse no hemisfério norte, se o Inatel fosse uma universidade europeia ou americana, nós teríamos o segundo Vale do Silício no mundo, né? É uma proporção impressionante, né? Impressionante. E é uma experiência que inspirou outras cidades, né? E que pode inspirar outras iniciativas, né? Começou com instituições ligadas à área do conhecimento. Nenhuma delas era de fato uma universidade, era uma escola técnica e uma faculdade de telecomunicações, ambas fazendo um bom trabalho. Próximo, por favor. Aí agora eu vou te pedir para ele. Clica mais um, daqui a pouco eu te peço outro. Existem várias maneiras de enxergar, de analisar o processo de inovação. Havia uma disputa idiota aqui no Brasil, há pouco tempo atrás. Quem é que faz a inovação? As universidades dizem, não somos nós que fazemos a inovação, as universidades, nós é que somos PhDs e geramos o conhecimento, e as empresas também, de uma forma arrogante, dizem, não, nós é que fazemos a inovação, nós é que botamos o produto no mercado, nós é que colocamos o produto na prateleira, né? Eu até brincava, às vezes, no ambiente de empresa, dizia, vem cá, então se a gente lançar um prêmio de empresa mais inovadora no Brasil, ele vai ser disputado pelo Ponto Frio e não sei, porque bota muito produto inovador no mercado, né? Não é suficiente. Por outro lado, também não é suficiente fazer pesquisa, né? Inovação não é descoberta, inovação é uma coisa diferente, né? Inovação é algo que, de fato, as pessoas podem consumir, as pessoas podem
comprar, se é um produto, comprar um serviço, né? Isso é que é inovação. Inovação tem nota fiscal, né? Pesquisa científica tem artigo publicado. Inovação gera emprego, gera renda. E é verdade que a inovação ela pressupõe a existência de uma coisa chamada empresa, como parte do processo. Mas é parte do processo. Esse sujeito, o Taylor Monroe, ele estudou muito o que aconteceu no Vale do Silício. E ele desenvolveu esse modelo, que eu acho que é bastante interessante, tratando do que ele chama da ecologia da inovação. Né? É um ambiente, um processo que envolve vários atores e que estão eles imersos num ambiente regional, né, num ambiente local. Então, o primeiro componente importante desse ecossistema é a própria economia regional, as condições econômicas daquela região, daquela cidade, daquele país. Né? O Rio de Janeiro passou, nos últimos anos, por um péssimo momento do ponto de vista do ambiente econômico. Felizmente, eu acho que estamos começando a dar a volta por cima. Eu ontem escutei uma expressão que é: no fundo do poço tem uma mola. Ou seja, quando você chega no fundo do poço, você sobe. E eu conhecia e eu usava uma expressão inversa. No fundo do poço tem uma pá. Dependendo de quem chegar lá, o sujeito vai cavar mais ainda o poço. Ou seja, não existe fundo do poço. Então, quem for otimista escolhe uma, quem for pessimista escolhe outra. Eu sou otimista, mas eu acredito que no fundo do poço tem uma pá. Eu acho que o fundo do poço, na verdade, não existe. Mas eu acredito que no caso do Rio de Janeiro, no caso da nossa economia, por muitos motivos, a gente não está afundando mais e os números estão mostrando isso. E até estava conversando com o Miguel, a própria transformação nesse último ano aqui na FATEC é uma comprovação disso. Né? Então, dentro desse ambiente, surgem os atores. Né? Primeiro, você tem que ter universidades de pesquisas. Claro, esse é o olhar de quem estudou o Silicon Valley e eu acho que devemos adaptar e nos inspirar no exemplo de Santa Rita do Sapucaí, que não precisa ser exatamente desse porte. Esse é o olhar para um fenômeno de amplitude mundial. Você precisa ter empreendedores, você precisa ter pessoas físicas ou pessoas naturais, como os advogados falam, dispostas a assumir riscos, né? Com desejo de empreender, com desejo de mudar o mundo, né? Com capacidade de articulação, né? Com capacidade de comunicação. Você precisa ter, você precisa ter capital, dinheiro, que é alguma coisa também que é meio pecaminoso ainda no ambiente universitário brasileiro, principalmente nas universidades públicas, que concentram quase a totalidade da atividade de pesquisa aqui no Brasil. Né? Dinheiro, como assim dinheiro? Está nos jornais a discussão de quanto é que custa o FRJ, né? Que é a universidade onde eu trabalhei 40 anos. Né? Eu trabalhei na COP, que é a Escola de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ, e lá criamos a incubadora de empresas, e depois o Parque Tecnológico, citado aqui pelo Miguel. Acho que tem uma foto até do parque aí. Quanto custa? Porque dinheiro é uma coisa que não faz parte da preocupação. Então, tem gente que diz que o UFRJ custa 300 milhões por ano, 500 milhões. Custava 500, agora é só 300, dos quais só 4 milhões ou 14 milhões, uma coisa assim, é para investimento. É ridículo, é um valor mínimo. Né? Se a UFRJ, com 60 mil alunos, com 7, 8 hospitais, com centros de pesquisas espetaculares, como a própria COP, Instituto de Biofísica, custasse só 300 milhões, era a maior bagatela do mundo. Né? Aí, do outro lado, diz que a UFRJ não custa isso, a UFRJ custa 3 bilhões e meio, porque na conta dos 300 milhões não está incluído um detalhe, o pessoal. Né? Mas espera lá, uma universidade se faz primeiro com pessoas, né? Pessoas competentes, né? Pesquisadores. Depois, claro, tem que ter pessoal terceirizado, tem que fazer a limpeza, tem que pagar a conta de luz, que nem sempre a gente paga, tem que pagar a conta de água, tem que manter... Isso é que custa 300 milhões. Então,
essa discussão sobre dinheiro é algo ainda desconfortável no ambiente universitário brasileiro. E se a gente voltar para a questão da inovação, você ter capital e a capacidade de atrair capital, e capital privado, é fundamental. Dificilmente uma startup, uma empresa que está nascendo, ela consegue, com o seu sucesso, financiar todo o seu crescimento, né? Quanto mais sucesso a empresa tem, claro que isso varia de setor para setor, de um caso para o outro, mas muitas empresas são vítimas do seu próprio sucesso. Elas começam a crescer e não têm capacidade de geração de caixa suficiente para manter uma taxa de crescimento, de investimentos, né? Isso é comum no mundo inteiro. Então você precisa ter algum agente externo que injete dinheiro, injete capital nesse negócio. Existe a figura dos investidores anjo, que são normalmente pessoas que se dispõem a colocar uma parte dos seus recursos, do seu patrimônio, para investir em empresas nascentes. Aqui no Brasil existe já um movimento, existem entidades e organizações que reúnem essas pessoas, Anjos do Brasil, um desses casos, né, que se dispõem, normalmente estamos falando de um aporte de 50 mil reais, um pouquinho mais do que 50 e 100 mil reais para dar partida numa empresa. Havia um problema jurídico que foi resolvido há um pouco mais de um ano atrás aqui no Brasil, porque se um sujeito com dinheiro resolvesse botar 5 mil reais numa empresa de um sobrinho que estava começando e essa empresa crescesse e depois quebrasse, é muito comum isso acontecer, e deixasse uma dívida trabalhista, o juiz chegava no final e dizia: quem são os sócios da empresa? Tem o garoto aí que criou, mas tem o tio dele, que tem grana. E aí a dívida toda ia para o anjo, né? E aí as pessoas realmente ficaram assustadas, né? Eu sou anjo, mas não sou otário, né? Então, eu botei só 5 mil reais, a empresa deixou uma dívida de 1 milhão. Ah, mas você é sócio. E isso foi resolvido com a legislação nova aqui no Brasil. O passo seguinte, e esse processo ele acontece em alguns ciclos nas empresas de sucesso, né? As empresas vão crescendo e precisam de novos aportes de capital. O anjo dá conta do primeiro ciclo, né? Mas depois a gente entra no que se chama a indústria do capital de risco, né? Que o termo em inglês é venture capital, e se traduziu em português para capital de risco, que é uma tradução muito infeliz, porque tudo que o dono do capital não quer ouvir falar é em risco, né? Ele quer aplicar o dinheiro dele em alguma coisa que dê retorno e sem risco. E o venture capital, que poderia ser alguma coisa como capital empreendedor, em português é capital de risco, né? E aqui no Brasil isso diminuiu, felizmente. Até pouco tempo atrás, você investia e ganhava muito dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você ganhava muito mais dinheiro com zero risco no mercado financeiro, até na poupança, né? Enfim, são idiosincrasias da economia brasileira que, felizmente, nesse aspecto tem mudado nos últimos anos. Então, a indústria do capital de risco também é importante e ainda incipiente no Brasil. Você precisa, para ter um ambiente de fato inovador, ter uma boa infraestrutura, né, para a atividade econômica. Nós somos bastante pobres ainda nesse quesito aqui no Brasil em geral. Estamos na cidade do Rio de Janeiro, né, uma das maiores cidades aqui, aqui não é tão ruim, né, mas se a gente andar no Brasil, até no sul de Minas, a gente percebe que existem dificuldades maiores. Você precisa ter pessoal altamente qualificado em universidades, em empresas, e o que ele destaca é com conexões globais, né? É muito importante você estar aberto para o mundo. As universidades, elas são há muito tempo uma comunidade globalizada. O que o pesquisador quer é ser reconhecido pelos seus pares. E ser reconhecido pelos seus pares implica em gerar conhecimento, publicar artigos científicos que sejam reconhecidos internacionalmente. Não adianta o vizinho do lado dizer: eu li o teu artigo. Não é isso, tem que ter relevância mundial, né? E essas conexões globais são um elemento importante para o processo de inovação.
você tem que ter um bom ambiente de negócios, e ele termina, e essa expressão é dele, a gente pode tropicalizar ela, dizendo que você precisa ter boa comida, bom vinho e café. Né? A gente pode substituir por praia, cerveja e o que mais vocês querem. Tem que ter alegria de viver. Né? Isso é uma característica, era uma característica muito presente na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que, infelizmente, hoje nós não temos esse astral. Né? Aliás, é muito comum no mundo você ter regiões e cidades que reúnem a vocação para o turismo com a vocação para a ciência, tecnologia e inovação. É o caso, por exemplo, da Califórnia. Califórnia, o que vem na nossa imagem, na nossa cabeça quando a gente fala em Califórnia? Praia, turismo, tecnologia, inovação. Né? Aqui no Brasil, algumas cidades estão fazendo um excelente trabalho no campo da inovação, de articular esses elementos do ecossistema, né? E o governo tem tido um papel importante, tanto o governo estadual como o governo municipal, mas também os empresários têm tido um papel importante. E as cidades, eu acho, entre as cidades que mais se destacam estão, por exemplo, Recife e Florianópolis, que são cidades com uma grande vocação para o turismo também. Né? O Rio de Janeiro tem essa vocação para o turismo. A gente aqui no Brasil costuma dizer que, infelizmente, nós temos apenas, acho que eu acabei de citar isso, poucos exemplos, 3 grandes exemplos, eu diria, de inovação tecnológica de impacto mundial. A primeira delas, e acho que a mais importante, foi na área da agricultura. A Embrapa, principalmente através de pesquisas desenvolvidas aqui no Rio de Janeiro, em Seropédica, lideradas pela professora Joana da Berrani, deve ser 30, 40 quilômetros daqui, né? Desenvolveu a técnica de fixação do nitrogênio no solo a partir do cultivo de leguminosas. Isso foi uma inovação, foi uma descoberta que se transformou numa inovação que viabilizou, técnica e economicamente, a conquista do cerrado brasileiro. Né? O Brasil é hoje o maior produtor de grãos e tem essa importância toda na agricultura mundial, em grande parte por conta de pesquisas desenvolvidas na Embrapa e também em universidades. O segundo grande exemplo está no petróleo. Né? O Brasil acumula sucessivos prêmios internacionais nos últimos 20, 30 anos de ultrapassar o limite de produção de petróleo em águas profundas. A gente começou a produzir petróleo no mar, aqui no Brasil, em lâminas d'água de 20 metros. 20 metros é um prédio de 7 andares. Né? Então, as plataformas naquela época tinham umas perninhas, você deve ter visto em desenhos ou em fotos, né? Tinha umas perninhas, era uma torre. Em vez de ficar na terra, aumentava a perninha dela, ela ficava dentro d'água. Né? Hoje a gente produz petróleo 2.000 metros de profundidade, então não tem perninha. Né? As plataformas, elas têm uma parte que fica em cima do oceano, tem uma parte que fica no meio, às vezes, tem uma parte que fica no fundo, e há pesquisas, muita pesquisa, e até no Parque Tecnológico aqui do UFRJ, para que não tenha mais nada na superfície, que a produção aconteça toda no fundo do mar, a 2.000 metros de profundidade. O Brasil teve a grande descoberta do pré-sal recentemente, né? E isso também deu uma visibilidade maior ainda à competência do Brasil em inovação tecnológica nessa área. Então, segundo caso de reconhecimento internacional. O terceiro é o caso da Embraer, né? Que é uma empresa que nasce num país chamado Brasil, né? No hemisfério sul, e que de repente, não de repente, ao longo das décadas, se transforma num grande player mundial, a ponto de estar fazendo um negócio, não é um negócio de igual para igual, mas é um negócio com a Boeing, né? Enfim, a Embraer é sem dúvida nenhuma uma empresa de grande sucesso internacional, e isso tem muito a ver com pesquisas e tecnologias desenvolvidas no Brasil. Mas se a gente ampliar esse universo, saindo da tecnologia, no sentido que a gente está dando aqui, para a indústria criativa, por exemplo,
o mesmo conceito de ecossistema de inovação se aplica. E nós temos no Rio de Janeiro um grande caso de repercussão internacional, que é a Bossa Nova. A Bossa Nova reúne aqueles elementos do ecossistema de inovação. Foi um movimento que começou nos anos 60, num bequinho em Copacabana, o Beco das Garrafas, que agora está sendo revitalizado, né? Tem ainda 3, 4 casinhas pequenas, que foi onde surgiu a Bossa Nova, né? Tem uma concentração geográfica que é característica desses movimentos, desses ambientes de inovação, né? Tem pessoas especiais, algumas delas estão aparecendo aí, não sei se dá para... tem os nomes aí, né? Tem pessoas que por exemplo, o Tom era um sujeito que denunciava muito essa dificuldade do brasileiro de lidar com dinheiro, né? com sucesso, né? Então esse movimento atraiu investimentos, esse movimento teve visibilidade internacional, tinha conexões globais. O Tom Jobim gravou com o Frank Sinatra, né? E passou a ser um movimento que gerou riqueza, que gerou muito emprego, que gerou muito imposto no Brasil. E é um movimento do Rio de Janeiro. Então, o segredo, eu acho que está na mistura de atores, né, com conexões, né? Nós temos na cidade do Rio de Janeiro um conjunto de atores muito relevante para um processo de inovação, né? Nós temos grandes universidades, nós temos um número muito grande de estudantes, né? Nós temos atividades de pesquisa importantes, né? As primeiras instituições de pesquisa no Brasil foram criadas no Rio de Janeiro. A primeira foi o Jardim Botânico, né? O Museu Nacional não foi a primeira instituição de pesquisa, porque ali não era museu, ali era a moradia do imperador, né? Infelizmente o museu está nos jornais com toda essa tragédia que aconteceu recentemente, né? Que denuncia muito também a forma como o Brasil lida com a sua memória e também com a pesquisa, né? e a ciência. Mas, enfim, o Rio é berço de uma quantidade enorme, por termos sido capital até recentemente, de instituições como a Fiocruz, por exemplo, né? A UFRJ, né? Instituições que estão sediadas no Rio de Janeiro, porque o Rio era a capital, e então são instituições federais que nasceram aqui. O Brasil hoje tem uma quantidade muito grande de incubadoras de empresas, né? São mais de 300, talvez mais de 400 empresas espalhadas pelo Brasil inteiro, incubadoras de empresas, perdão, espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós temos um ator que é mais recente, que são as aceleradoras de empresas, que também aqui no Rio de Janeiro tem se multiplicado. Em São Paulo, então, nem se fala. São ambientes também onde você tem possibilidade, tem os coworking, né, que também todo mundo já ouviu falar aqui no Rio, que está próximo do conceito de aceleradora. E você tem ambientes com propostas um pouco mais ambiciosas, que são os parques tecnológicos. Existem no Brasil perto de 100 iniciativas que estão tentando sair do papel, mas como esse é um conceito que começou a surgir há menos tempo, e o Brasil mergulhou nessa crise, são poucos os que de fato conseguiram deslanchar, né? Tem o Porto Digital em Recife, que vocês devem ter ouvido falar, que é um projeto muito bem sucedido, que revitalizou uma área do Porto, com a economia da tecnologia da informação principalmente, mas ligado também ao mundo da cultura, que é muito parte do DNA de Pernambuco, de Recife. Tem o caso de Florianópolis, que conseguiu montar um sistema de conexões entre o mundo empresarial, o mundo da ciência e tecnologia, que é espetacular. Tem o caso do Parque Tecnológico aqui da UFRJ. Nós tivemos o privilégio de estar ali naquele momento, quando surge quando é descoberto o pré-sal, a maior descoberta de reserva de petróleo no mundo nos últimos 30 anos, né? Quando nós planejamos o parque, a gente sabia que o petróleo devia ser uma das vocações principais do parque, né? Porque o Rio já era um produtor importante de petróleo. As universidades do Rio de Janeiro têm uma competência grande em áreas
ligadas à cadeia do petróleo, então era mais ou menos óbvio que o petróleo seria uma das nossas vocações. Mas não esperávamos com a descoberta do pré-sal. O parque foi inaugurado em 2003, o pré-sal foi descoberto em 2007. E aí, de repente, nós recebemos uma avalanche de empresas internacionais querendo instalar centros de pesquisas aqui no fundão, né? Vamos passar o próximo, acho que depois vai vir uma foto do parque. Aqui são algumas das instituições do mundo da ciência e tecnologia que existem na cidade do Rio de Janeiro, né? Nenhuma outra cidade brasileira, nem São Paulo, tem um conjunto tão relevante de instituições no mundo da ciência e tecnologia. O Estado de São Paulo teve a sabedoria, já há décadas atrás, de caminhar para o interior, né? Com infraestrutura e com universidades que foram instaladas no interior do Estado, em cidades como Campinas, como São Carlos e Piracicaba e várias outras, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, não fez isso, até por aquele fato de termos sido capital federal. Isso era um imã que atraía muita coisa para a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem um conjunto bastante impressionante. Uma delas é o FRJ, e aí você pode clicar a próxima. Essa é uma foto, deixa eu ver se é recente. É recente. Do Parque Tecnológico da UFRJ. Esse é uma ponta da Ilha do Fundão, o Complexo da Maré. Miguel está aqui, né? Infelizmente não conseguimos seguir adiante com aquela ideia de uma parceria. Essa reunião que o Miguel se referiu, com 23 presidentes de associações de moradores do Complexo da Maré, foi a primeira reunião que eles fizeram, porque era inviável fazer uma reunião... Acho que primeira e última. Primeira, talvez última também, talvez última. E as pessoas estavam emocionadas. Eu acho que fizemos duas lá no parque, né? Porque a causa era uma causa... Bom, a universidade, nossa vizinha aqui, está nos chamando para a gente ir lá em conjunto para conversar. Vamos lá, vamos bater uma FATEC, vamos... Né? Então é algo que tem a ver com conexões, né? Que é um elemento importante nesse ambiente. Apenas há 3 anos atrás foi feita uma mudança importante na Constituição brasileira, deixando claro que a promoção da inovação é um dever do Estado. A Constituição de 1988, ela não dizia isso. Ela tinha um capítulo que falava de ciência e tecnologia e tratava a pesquisa como uma missão do Estado brasileiro, mas voltada para o bem-estar da humanidade, para a geração do conhecimento, que é muito importante. As descobertas científicas são muito importantes e, sem dúvida, que isso é um dever do Estado também. Mas não tinha nenhuma referência à inovação como um dever do Estado, né? Isso terminava gerando algumas dificuldades para a atuação de instituições públicas. Não sei se a FAPERJ, por exemplo, enfrentou concretamente algum problema por conta disso, mas eu na UFRJ enfrentei várias vezes. Mas por que o UFRJ vai fazer um parque tecnológico? Você não tem esse direito, né? Na legislação brasileira, as empresas privadas podem fazer tudo que não é proibido. E os gestores públicos só podem fazer as coisas que estão expressamente permitidas pela lei. Eu me revoltei muito tempo com esse princípio, até que um procurador da UFRJ não teve a paciência de me explicar o porquê disso, e que esse dispositivo, que é comum em vários países, ele existe para proteger o cidadão. É impossível você definir numa lei, ou na legislação, tudo que o gestor público não pode fazer, né? Algumas coisas estão expressas na lei. Não pode contratar parentes, né? Não pode isso. Mas tem um monte de outras coisas, né? Então, se adota esse princípio, que o gestor, ele está ali, ele virou reitor da universidade, ele virou ministro, ele virou alguma coisa, ou foi eleito, ele pode fazer coisas em nome da sociedade e usando recursos públicos, desde que a sociedade tenha autorizado ele a fazer. Então, faz sentido, embora isso esteja sendo, eu acho, muitas vezes, mal aplicado no Brasil pelos órgãos de controle. Então, quando saiu essa
essa emenda constitucional, há 3 anos atrás, eu já estava no meu último ano de diretor do PAC, eu comemorei muito, porque eu falei, caramba, nunca mais um procurador da UFRJ vai questionar se a gente está fazendo bem fazer um parque tecnológico para promover a inovação, para promover... Nós criamos lá mais de 100 empresas na incubadora de empresas, né? Ontem mesmo estava lá na incubadora, fizemos uma atividade, Miguel, com a equipe da diretoria de tecnologia da FAPERJ, uma atividade de planejamento ontem o dia inteiro, e foi lá na incubadora. E é um espetáculo você ver jovens como vocês que estão aqui, né? Criando empresas, começando um negócio, né? Eu logo que assumi a diretoria da FAPERJ, fui procurado por 3 bolsistas da FAPERJ, que representam um pouco a comunidade de bolsistas. A FAPERJ tem hoje 5.000 bolsistas, principalmente de mestrado e doutorado. E esses 3 foram conversar comigo, e uma delas era uma bolsista de pós-doutorado da Fiocruz. E ela explicou, ela me disse o seguinte: não, professor, existe um protocolo de sucesso. O protocolo de sucesso é você fazer um bom mestrado, depois você fazer um bom doutorado, depois você fazer concurso público e virar professor. E aí? Não, e aí? Como assim aí? Aí você vai receber alunos. E esses alunos vão fazer um bom mestrado, e vão fazer um bom doutorado, e vão fazer concurso público. E o digníssimo público que paga os nossos salários e as nossas bolsas, né? Será que eles se conformam com isso? Eu acho que foi o professor Fernando aqui que na abertura falou de ser feliz, né? E aí, será que não tem felicidade fora desse protocolo? Será que mais importante do que o que você está chamando de sucesso não é você ser feliz, né? Você facilitar ou fazer com que os seus filhos vivam num mundo mais feliz? E será que só fazendo concurso público, isso tudo, o clima era de profunda lamentação, porque não tem havido concurso público nas universidades brasileiras, né? Então, as pessoas fazem um bom mestrado, fazem um bom doutorado e caem no buraco negro, porque não tem concurso público, e não tem salvação, né? E não é isso. Existe mundo, existe felicidade fora das universidades. Então, uma das primeiras iniciativas que nós tomamos na FAPERJ, a gente está desenvolvendo, em parceria com o CEDERJ, que é uma grande instituição também aqui do Rio de Janeiro, lá da nossa secretaria, que trabalha com ensino à distância, um programa de sensibilização sobre empreendedorismo para a comunidade científica. Vai ser um programa de ensino à distância, a gente deve rodar as primeiras turmas piloto no ano que vem, focado principalmente em jovens pesquisadores, alunos de mestrado, alunos de doutorado, e que possam perceber que esse protocolo de sucesso é um fracasso, na verdade, né? Claro que essa é uma opção de sucesso e uma opção de ser feliz, você ser professor e pesquisador na universidade pública, mas você pode ser pesquisador numa empresa privada. O Brasil tem uma enorme distorção, nós temos pouquíssimos pesquisadores dentro de empresas, né? Eu falei da universidade privada, eu queria estar me referindo à empresa. É fundamental para que um país consiga gerar riqueza nesse momento, né, que ele tenha pesquisadores trabalhando em empresas, né? E o Brasil forma uma quantidade muito grande de mestres e doutores, mais de 50 mil por ano, e obviamente não tem como fazer concurso público para isso tudo, nem teria razão para isso, né? Infelizmente, aí eu acho que é o problema, as empresas brasileiras não estão absorvendo esse pessoal altamente qualificado, e a gente tem que se perguntar por quê e tem que trabalhar para que esse cenário se modifique, né? Muito rapidamente, o papel da FAPERJ é esse aí, né? Quem escolheu esse papel não foi nem o diretor de tecnologia, nem o presidente da FAPERJ, nem o secretário de Ciência e Tecnologia, nem o governador do Estado, foi a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Então a FAPERJ tem a obrigação de fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. A formação científica e tecnológica necessárias ao desenvolvimento sociocultural, econômico, sustentável e ambiental do Estado. Então essa missão, esse compromisso com a inovação e com o desenvolvimento econômico faz parte
da missão que a sociedade determinou para a FAPERJ. E, infelizmente, quando eu resolvi que ia me candidatar a ser diretor da FAPERJ, é que eu fui ler o estatuto. Eu, na verdade, fui membro do Conselho Superior um bom período, mas já tinha passado alguns anos, eu já não me lembrava. E me surpreendi de ver isso expresso de uma maneira tão clara, essa obrigação da FAPERJ de fazer essa conexão com o mundo da inovação. Pode passar mais um. Aí. Para cumprir o seu papel, a FAPERJ conta, por dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com 2% da receita tributária líquida do Estado. Hoje isso seria equivalente a uns 380 milhões de reais, pode passar mais um, que seria um valor bastante razoável. A FAPESP, que é a nossa co-irmã em São Paulo, tem uma renda do governo do Estado de um pouco superior a R$1 bilhão por ano. Não é à toa que o Estado de São Paulo tem universidades tão poderosas, e aí não está incluído o dinheiro das universidades, elas têm uma outra fonte de recursos, né, também do Tesouro. Mas é um volume bastante razoável, né? Esse ano seriam 380 milhões, com a crise fiscal nós não vamos conseguir aplicar isso, mas esse número a reta ali de 2018 está só no mês de julho, a gente deve chegar em dezembro naquele ponto laranja ali, perto de 200 milhões de reais, que é um valor razoável de recursos, né? Mais um, mais dois. A nossa proposta na FAPERJ, e esse ano a seleção dos diretores foi feita através de uma chamada pública, né, onde as pessoas que se candidataram tiveram que apresentar uma proposta ao Conselho Superior da FAPERJ. O grande desafio é que é uma proposta que tinha que ter no máximo 2 páginas. Então você colocar alguma coisa que faça sentido em 2 páginas, para mim pelo menos foi um grande desafio. E a minha proposta, que a gente agora está transformando num plano de trabalho, ela está baseada em 2 pilares. Primeiro, uma FAPERJ integrada e empreendedora, né? Lembra que eu comecei aqui falando do que era ser empreendedora? Eu acho que a FAPERJ, como instituição pública, tem que ter uma atitude empreendedora, tem que mudar o mundo, tem que construir coisas novas, né? Integrada porque não pode ter uma diretoria científica que atende os pesquisadores nas universidades e uma diretoria tecnológica que tenta atender esse mundo das empresas. Isso não tem nenhum sentido. A FAPERJ não é uma agência de fomento tipo a AG Rio, né, que financia modernização de empresa, uma empresa que quer comprar uma geladeira, quer construir uma... Aí a AG Rio financia. Não é o papel da FAPERJ, né? A FAPERJ tem que se comprometer com a aproximação desses 2 mundos, com promover essas conexões que aconteceram tão bem, por exemplo, em Santa Rita do Sapucaí. Um outro pilar é conexões e compromisso com o Rio, né? A gente, claro, tem que estar focado no Rio de Janeiro e a gente tem que ter conexões com empresas, com as áreas de desenvolvimento econômico do governo do Estado, com as prefeituras municipais nas áreas da ciência e tecnologia, mas na minha diretoria, acho que basicamente com a área do desenvolvimento econômico, com instituições como a FATEC, né? Com grandes empresas, é fundamental isso. Uma outra proposta é que a gente tenha foco no jovem, né? E uma mudança na comunicação da FAPERJ, né? A gente tem que estar focado no jovem. No mundo científico é muito comum e é muito natural e correto o prestígio que os cidadãos de cabelos brancos têm. Aliás, eu não incluí as mulheres, porque as mulheres não ficam de cabelo branco, né? Os homens de cabelo branco e as mulheres que pintam o cabelo passam a ter na comunidade científica, porque a competência ela tem a ver com a competência acadêmica, científica, tem a ver com a experiência acumulada. E toda entidade de fomento à ciência e tecnologia prestigia corretamente esse segmento, né? Mas a gente entende que a diretoria de tecnologia tem que ter o foco no jovem, né? Esse jovem brasileiro que mudou a cabeça nos últimos anos, quando estava na universidade, na faculdade de engenharia, nenhum estudante pensava em criar uma empresa, isso era uma vergonha, um fracasso, né? O protocolo de sucesso
era você terminar a faculdade, você ia trabalhar numa grande empresa, numa empresa brasileira ou multinacional, dependendo das suas preferências ideológicas, ou você ia trabalhar no governo, ou você ia seguir uma vida acadêmica, que era uma das opções. Criar uma empresa não fazia parte das opções de um estudante de engenharia. E o quarto pilar é exatamente incentivar, promover os ambientes de inovação. E eu termino aqui fazendo um convite, um desafio para o Miguel. Quem sabe a gente faz aqui na FATEC alguma coisa parecida com uma incubadora de empresas, com um ambiente onde você possa estimular não só os estudantes, mas a comunidade do entorno, né, a gerar negócios, a gerar emprego, a gerar renda a partir do conhecimento que a FATEC entrega para eles. Muito obrigado. Obrigada, professor, por tanto conhecimento, tanta troca, aprendizagem significativa para nós nessa manhã. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Para trabalhar melhor nossa metodologia de aprendizagem e continuar, nós vamos fazer assim, 2 blocos de 3 perguntas, sendo que uma do grupo que está assistindo virtualmente. Pode ser, Milena? Você ajuda a gente com isso? Então, ótimo. Assim, alguém quer perguntar alguma coisa? Aí o professor responde as 3 perguntas, depois a gente faz mais um bloco e faz o encerramento. Pode ser? Combinado? Então, vamos lá. Alguém quer perguntar? Quer fazer alguma contemplação? Lá atrás temos uma pergunta. Vem aqui, por favor, se apresente. Tem que falar no microfone para o pessoal de fora te ouvir. Eu vou aproveitar e vou sentar. Aqui, ó, porque a câmera está aqui. Isso. Bom dia, eu sou o Vitor. Bom dia, eu sou o Vitor. Eu queria saber se vocês têm algum plano de fazer alguma conexão para levar o aluno para aprender lá fora e às vezes voltar e trazer um pouco mais de conhecimento. A FAPERJ já faz isso, né? Ela tem bolsas de estudo para o exterior e tem tanto ida como volta, né? Ela financia a vinda de pesquisadores, mas isso na área científica, né? De pesquisadores estrangeiros e a ida de brasileiros para estudar lá fora, né? Isso é um programa que já existe há bastante tempo. Uma das coisas que eu incluí na proposta submetida ao Conselho é que o Rio de Janeiro deve explorar as conexões internacionais. O Rio de Janeiro é uma metrópole mundial, né? O Rio de Janeiro é o que está no imaginário das pessoas no exterior quando ouvem falar do Brasil. Eu tive algumas experiências espetaculares no Parque Tecnológico, por causa dessa característica do Rio de Janeiro, das conexões internacionais. Um dia eu estava no meu escritório, era uma sexta-feira, e a segunda-feira ia ser feriado. E aí, umas 4h30 da tarde, eu recebo um telefonema, era um sujeito dizendo que era do consulado americano e que queria conversar comigo, porque o vice-presidente dos Estados Unidos estava vindo ao Brasil na semana seguinte e gostaria de fazer um encontro no Parque Tecnológico na quarta-feira. Isso é uma sexta-feira, já sábado, domingo, segunda feriado, terça, e aí na quarta-feira o sujeito estava dizendo que o vice-presidente Joe Biden, que era o vice do Obama, queria estar no parque. Eu achei que era um trote, eu achei que era algum amigo meu me sacaneando. E eles disseram, não, nós estamos aqui no consulado e em 20 minutos a gente chega aí, se eu puder receber a gente, nós vamos para aí. E de fato, em 20 minutos estavam lá, agente secreto, cônsul, um monte de gente, e era verdade. Na quarta-feira, o Joe Biden, que é uma simpatia, passou manhã conosco com um grupo de grandes empresários, etc. Isso por quê? Porque os americanos valorizam esses ambientes e valorizam o ambiente universitário. Essa coisa chamada universidade tem um valor simbólico muito grande. Então, fica bem na foto
para ele visitar um ambiente desse tipo. Né? E segundo, porque o Rio tem essa característica mesmo. Né? Dificilmente, não vai nenhum demérito, é uma característica. Um vice-presidente americano vai visitar Santa Rita do Sapucaí. Mas o Rio tem essa condição e a tua pergunta é muito apropriada. Temos mais alguma pergunta? Aqui, professor. Isders. Bom dia, meu nome é Arthur, eu sou vice-diretor do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro e sou coordenador do programa de pós-graduação em gestão educacional integrada que nós estamos desenvolvendo lá. Nós somos uma instituição que reunimos, através do CAP, uma educação básica, né, desde a creche até a pós-graduação. E nós agora estamos desenvolvendo essa política mesmo de reunião e, na nossa gestão atual, buscando coadunar tradição e inovação. Mas nós não estamos falando de um ambiente ligado ao empresariado, ou seja, nós não somos uma instituição que geramos um lucro direto ou uma inovação no sentido de melhoramento de mercado, né? Melhoramento de produtos de mercado. E aí eu gostaria de saber do senhor se a FAPERJ tem alguma política de melhoramento de inovação em educação nesses espaços, como o ISERJ, o ISEPAM, e em atividades relacionando a educação de base dos pequenos com a educação superior e a formação de técnicos em educação em nível pós-graduado. Com certeza, essa também é uma atividade que já existe na FAPERJ, né? Existem bolsas. Claro que essas atividades todas elas foram prejudicadas nos últimos anos pela crise fiscal do Estado. Então, a prioridade ficou para as bolsas de estudo, principalmente bolsas de mestrado e doutorado. Mas existem chamadas específicas, editais específicos para a área da inovação, da educação e para a melhoria da qualidade do ensino. E com certeza nós vamos retomar, eu acho que é uma missão que vai ser compartilhada entre as duas diretorias, né? A diretoria científica passou a ser ocupada agora a partir de julho. No mesmo momento que eu fui nomeada uma nova diretora para a diretoria científica, que é a professora Eliette Busquelat, e que compartilha da mesma ideia que eu, de que nós temos que trabalhar de forma integrada, né? Então, sim, a gente se preocupa, até na questão da cultura do empreendedorismo, que eu disse que a gente está focado no jovem pesquisador, né? Talvez no passo seguinte a gente possa descer aí na escala, né? E atingir os jovens, né? Bem jovens mesmo, para essa questão. Tem alguma pergunta aí? Você quer fazer para a gente? Bom dia. Eu tenho uma pergunta do diretor Horácio Ribeiro, que está assistindo a gente lá de Manaus, diretor da FAPERJ Rio, e ele perguntou que ações ou políticas práticas a FAPERJ tem para integrar as empresas com o mundo universitário. Essa é a razão de ser, talvez o mote principal da diretoria de tecnologia da FAPERJ. Como eu disse, nós temos vários planos, né? Eu falei aqui dos princípios desses planos. Comentei que nós estamos no processo de, vou falar ali no processo de planejamento, né? Plano esse que será submetido ao Conselho Superior ainda esse ano, né? Mas temos ações em andamento. Nós temos, por exemplo, um edital aberto de um programa que se chama Startup Rio. A ideia é selecionar até 100 empresas na cidade do Rio de Janeiro, e é a quarta vez que esse programa está rodando, né? O quarto ciclo do programa. Dessa vez serão até 100 empresas, 100 startups na cidade do Rio de Janeiro, e muitas delas vêm dos ambientes de ensino e de pesquisa. E pela primeira vez, como eu disse, nós estamos experimentando também no interior do estado. Então, estamos oferecendo 15 vagas em Petrópolis e 15 vagas no sul fluminense, na cidade de Barra Mansa.
Essas empresas selecionadas, elas passarão por um processo de mentoria, né, de orientação durante 2 meses, começando em fevereiro, indo até acontecendo em fevereiro e março do ano que vem, e aí passarão por uma nova seleção e serão selecionadas das 100 da cidade do Rio, ficarão 65, e nas outras 2 cidades ficarão 10 empresas. E essas empresas, então, elas continuam recebendo uma mentoria, né, feita em parceria com o SEBRAE, e cada uma vai receber um aporte de capital de R$96 mil. Não é pouco dinheiro. É um dinheiro bastante razoável, estamos até mais do que o necessário em alguns casos, mas é até R$96 mil, vai ser estudado caso a caso, para que ela possa iniciar suas atividades, né? E a nossa expectativa é de que a grande maioria dessas empresas, não é qualquer empresa, a empresa tem que ter uma base de ciência, tecnologia e de inovação, elas virão exatamente desse mundo universitário. Mais alguém? Aqui, por favor. Nós íamos fazer os blocos, mas preferimos fazer assim. Eu gostaria de perguntar ao senhor quais são os métodos e pré-requisitos para nós conseguirmos bolsa de pesquisa, nós da FATEC. Obrigado. Felipe, meu nome é Felipe, para todos prazer. Obrigado. Felipe, eu sugiro que você entre no site da FAPERJ e veja para cada tipo de bolsa quais são os requisitos, né? Tem várias modalidades de bolsa, tem bolsas que são dadas em cotas para as universidades e cada programa de pós-graduação, no caso de bolsa de pós-graduação, define os seus critérios. Tem bolsas que são julgadas diretamente pela FAPERJ. Nós estamos agora julgando, por exemplo, um programa que é muito bonito, que foi criado há alguns anos atrás, chama Cientista do Nosso Estado e Jovem Cientista do Nosso Estado. Estão sendo concedidas, e a decisão acho que vai ser anunciada hoje, 300 bolsas para cientistas sênior, né? Tivemos 900 candidatos. Essas bolsas esse programa é operado pela outra diretoria, pela diretoria científica. E na semana passada, uns 10 dias atrás, nós estávamos com a casa cheia lá na FAPERJ de cientistas de outros estados que vieram ao Rio de Janeiro para fazer o julgamento dos cientistas do Rio de Janeiro para que fossem então selecionados essas bolsas. São bolsas de R$2 mil e de R$3 mil. O jovem ganha menos, eu não sei porquê, mas o jovem cientista ganha R$2 mil e o cientista do nosso estado ganha R$3 mil. Mas não é dinheiro para ele. É o que se chama uma taxa de bancada, que é uma das modalidades da FAPERJ. Então, ele pode, com isso, financiar uma viagem de um aluno, ele próprio participar de um congresso, pode usar como comprar reagentes, né? Enfim, coisas, ele tem que prestar contas desses recursos, mas é uma bolsa bem interessante. Existe uma bolsa que se chama de iniciação científica, que é uma bolsa que pode interessar vocês. Existe iniciação científica e iniciação tecnológica. Aí, nesse caso, são bolsas para as pessoas, né, serem remuneradas. É uma bolsa de valor menor, são R$420 por mês. E aí tem vários requisitos, tem que ter CR7, tem que ter uma série de coisas aí. Não sei se o Rodolfo vai estar enquadrado, ele está rindo ali atrás. Mas para cada modalidade tem os requisitos e no site você encontra isso, tá? Nem sempre estão abertas as inscrições para todas essas modalidades. Nesse momento está aberta a inscrição para iniciação científica e iniciação tecnológica. E o pedido tem que ser feito por professores, né? Professor, nós temos mais 2 perguntas das unidades que estão nos assistindo e temos mais uma inscrição ali. E eu ainda quero também fazer algumas observações, dialogar com você, para a gente finalizar. Mas antes disso, tem o horário dele também. Então vamos dar uma pacote. Eu tenho que sair daqui no máximo 5 minutos. Já viram, né? Bom dia, novamente. Eu tenho 2 perguntas. Uma do professor Ricardo Portela, que perguntou como superar o fato
de que não podemos receber investimento financeiro de empresas. E a Joyce Oliveira, que perguntou se a FAPERJ tem algum projeto para incentivar as mulheres na tecnologia e na área de exatas. Vamos responder essas duas. Eu não sei, o professor Portela, em nome de que instituição ele fala, né? Ele fala que a FATEC tem dificuldade. Não devia ter, porque a Constituição Federal diz que a gente tem que se relacionar com empresas. Existe uma lei de inovação do Estado, essa lei está sendo revista nesse momento. A Constituição do Estado também é provável que seja revista ainda esse ano para se adaptar à Constituição Federal. O que eu descobri que existe nas instituições do Estado, do Rio de Janeiro, que inclui, acredito, a FATEC, mas também a UERJ, a UENF, etc., é que essas instituições não criaram as entidades de conexão com o mundo empresarial, coisa que foi feita pelas universidades federais. As universidades federais, existe uma figura jurídica da Fundação de Apoio. Né? Quando a COP, que é uma escola da UFRJ, é contratada pela Petrobras para fazer uma pesquisa, não é a UFRJ que assina e que recebe o dinheiro, porque nesse caso o dinheiro iria para Brasília e a Petrobras e o pesquisador e o aluno ficaria sem ver esse dinheiro, ele ia ser sequestrado para cobrir o déficit fiscal, etc. E, além disso, a burocracia das instituições públicas, por muitos motivos, ela é muito lenta, ela não consegue atender a velocidade exigida pelo mundo empresarial. Então surgiu essa figura na legislação, essas entidades têm que ser credenciadas pelo governo federal, pelo MEC e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e cumprem esse papel as fundações sem fins lucrativos. Tem essa figura no projeto de lei da inovação aqui no Rio de Janeiro e as entidades precisarão ser credenciadas na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tá? Eu acho que as leis no Brasil às vezes pegam, às vezes não pegam, então fica aqui o convite ao professor Portela e ao Miguel também para que a gente faça com que esse dispositivo seja aplicado. A outra pergunta era sobre mulheres, né? Eu não sei se as mulheres precisam de incentivo, elas já são maioria no ambiente universitário, né? Tem mais mulher do que homem, né, nas universidades brasileiras. Mas existem sim algumas ações, eu não vou lembrar, não vou conseguir explicitar, mas eu me lembro de ter visto alguns editais voltados para valorizar o papel da mulher na ciência. Existem prêmios, existe um prêmio bastante badalado que é concedido pelo L'Oréal todos os anos aqui no Brasil para mulheres cientistas, né? Então a questão de gênero e a questão da valorização das mulheres é uma questão importante, mas na área científica particularmente as mulheres já são muito importantes. Aliás, a diretoria científica da FAPERJ é ocupada por uma mulher. Aqui mais uma pergunta. Bom dia, eu sou Sônia. Bom dia, eu sou Sônia, sou representante da diretoria de ensino, né, diretoria educacional da FATEC, mas fui diretora da Favo de Mel, que é uma escola especial, onde já foi contemplada em vários editais a própria FAPERJ. Na verdade, eu gostaria só de reforçar esse esclarecimento que o senhor já deu a respeito de viabilizar de uma forma mais clara e concreta essa relação da instituição educacional, FAPERJ e as empresas, pois muito está sendo desenvolvido e produzido dentro da nossa instituição, em alguns momentos se emperra nesse intercâmbio, nesse diálogo. Então, assim, deixa aqui o registro e uma efetivação para que possa ser de uma forma mais eficaz, ok? Obrigada. Obrigado, Sônia. Eu hoje passei em frente à Favo de Mel e o Miguel me explicou que o trabalho espetacular que vocês fazem lá. Um papel que a FAPERJ pode cumprir é também de interface com empresas, né? Já existem experiências na própria FAPERJ, na FAPESP também, da FAPERJ fazer uma parceria. Nós temos, por exemplo, uma parceria com a Vale, né? Receber recursos da Vale e a FAPERJ conceder bolsas com esses recursos, né? Casando uma parte do seu orçamento com um recurso que vem de uma
uma empresa. Então, isso também é uma possibilidade. Eu queria pedir desculpas, mas de fato eu tenho que sair, eu tenho compromisso no centro, claro. Só para finalizar, e antes a gente já tem também a entrega do seu certificado, eu queria só fazer uma avaliação. Eu não sei se eu me apresentei, eu sou professora Ana Lúcia, sou doutora em antropologia, especialista em educação e tecnologia, trabalho com a professora Rosane como membro do grupo da coordenação de pesquisa e extensão da DESUP. E nesses estudos e pesquisas, eu fiz um curso de empreendedorismo em Babson, né, e trouxe, a partir do momento que eu fiz esse curso, ampliou muito esse investimento em trabalhar em sala de aula e com pesquisa da educação, da interface da educação e tecnologia. Sobretudo também investindo em formação continuada e qualificação dos docentes para ingressarem nesse mundo, né, da relação das ferramentas digitais em sala de aula. E aí, diante de tanta exposição, tanta experiência que você trouxe para a gente hoje, desse histórico da inovação, né, todas essas experiências, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a FAPERJ ou nós estamos entrando cada vez mais nessa parceria com a FAETEC, o professor Badenes trouxe, né, esse ícone aqui para estar conversando conosco hoje, nessa manhã. Como é que nós podemos pensar esse investimento nessa qualificação mais dos professores, esse incentivo para que os professores possam estar trabalhando mais com as ferramentas digitais na interface da educação e tecnologia? A professora Rosane pensa muito em que a gente reúna os grupos de pesquisa, né, descubra o que as unidades têm produzido para que a gente possa deslanchar nesse sentido de inovação, pesquisa. O professor Fernando sempre incentivou também. Então, eu queria ouvir um pouquinho você, só nessa direção, só para encerrar. Eu sei que eu fui extensa, mas eu acho que você tem muito a falar sobre isso e a gente quer ouvir. Para quem não sabe, Babson College é uma universidade na região de Boston, nos Estados Unidos, que é um outro grande exemplo de região empreendedora, né? Nos Estados Unidos, os dois maiores exemplos são o Vale do Silício e a região de Boston, né? E é uma excelente escola, eu estive lá também. Tenho certeza de que você trouxe de lá uma experiência muito valiosa para a FAETEC. Eu acho que nós temos que construir em conjunto essa resposta, né? A FAPERJ está de portas abertas para a FAETEC, para as outras instituições nesse mundo do ensino, da ciência, tecnologia no Rio de Janeiro. Nosso compromisso forte é com o Rio de Janeiro, com o desenvolvimento econômico também, né? Eu já fiz uma provocação, quem sabe vocês vão considerar aí criar algum programa de empreendedorismo aqui dentro. Certamente o SEBRAE pode ser. Eu tenho que sair porque eu tenho um almoço com o diretor do SEBRAE. O SEBRAE pode vir a ser um parceiro de vocês, né? Já estamos fechando o convênio. Ótimo. O SEBRAE tem um curso espetacular, ele está comemorando 30 anos no mundo, foi criado esse programa pelas Nações Unidas, que é o Empretec. Não sei se vocês estão incluindo isso no cardápio aí com o SEBRAE, mas considerem essa possibilidade. Vamos trabalhar juntos para trazer a FAETEC para esse mundo do empreendedorismo e da geração de emprego e renda. Obrigada, professor. Nós queremos aqui, né, enquanto diretoria, a professora Rosane, toda a nossa equipe, os diretores presentes, coordenadores de pesquisa, a nossa equipe da DESUP, os alunos presentes, agradecer de coração a FAETERJ Rio, na figura da representação do seu vice-diretor, professor Roberto Koch, agradecer a todos os presentes, as unidades que nos assistiram, os diretores, os alunos, a toda a equipe que colaborou, né, para que a gente tornasse possível essa transmissão ao vivo, ao professor imensamente Maurício, que nos trouxe tanta sabedoria essa manhã, o professor Badenes, que trouxe a indicação certa e que vai falar um pouquinho para a gente também, encerrando essa manhã tão brilhante de troca, de conhecimento e aprendizagem. Muito obrigada a todos. Vou passar aqui a palavra para o professor Badenes, encerrar e passar também o certificado do nosso palestrante. Maurício, a FAETEC é uma jovem instituição que inicialmente era para formar na educação básica. As faculdades da FAETEC estão surgindo e eu acredito que as faculdades elas vão ficar muito mais fortalecidas a partir dos atos que foram tomados recentemente. Nós tivemos
um programa, primeiro, quer dizer, o único programa que a FATEC tem, que é na pesquisa e pós-graduação. Hoje, nós estamos regulamentando, já foi aprovado no Conselho, então isso é um facilitador para que a FATEC, seus professores, seus alunos, possam interagir não só com o FAPERJ, mas com o CNPq, com o CAPES, né? Então, a política de pesquisa e pós-graduação foi aprovada tem 30 dias. Então, você não se preocupe, porque eu conheço os professores e a diretoria da FATEC, eles vão perturbar todos os entes que possam nos ajudar para fortalecer ou induzir a pesquisa e extensão aqui na FATEC. E mais uma vez, Maurício, te agradeço muito. Estou te devendo essa. A próxima vez que tivermos juntos lá na FAPERJ, eu te garanto que pagarei o almoço. Se você não vai perder o de hoje, Maurício, com licença. Passo aqui as suas mãos o certificado da sua palestra e muito obrigado. Muito obrigado a vocês, obrigado pela... Parabenizar por essa brilhante palestra, né? Quanto somou, quanto aprendemos com essa rica experiência que ele nos trouxe. Dizer que as nossas FATERJs, as nossas instituições de ensino superior e a FATEC como um todo, tem uma potencialidade que acho que ela própria não conhece bem, né? Dizer que as nossas FATERJs desenvolvem muitos trabalhos interessantes, trabalhos voltados para a inovação, para a pesquisa. A FATERJ Rio e as outras FATERJs são exemplos disso, né? Aqui nós temos os alunos que, com tanta precariedade, né, que nós temos no Estado, principalmente nos últimos anos, eles conseguem ainda assim produzir, né? Então, eu quero te parabenizar, né? Nós nos sentimos honrados nessa manhã, foi muito rica, né? E agradecer pelo aceite e esperamos tê-lo novamente aqui na FATEC para somar e contribuir com tanta coisa boa que você nos trouxe, né, de experiência. Gente, muito obrigada, né, pela presença. Eu quero agradecer aos nossos diretores que vieram também de tão distante, vieram de Padua, vieram de Campos, né? Nós temos aqui Caxias, temos Luzerne, temos Barra Mansa também, que não esteve aqui presencialmente, mas esteve nos acompanhando, né, virtualmente. Tivemos também Caxias com uma presença muito boa lá, os alunos, né, participando dessa aula. Enfim, agradecer ao professor Horácio pela acolhida, né, e pela iniciativa de fazer essa transmissão hoje dessa brilhante aula magna. Dizer que nós já estamos em parceria com o SEBRAE, né, inclusive envolvendo a FATERJ Rio, nós estamos fechando um termo de cooperação técnica com o SEBRAE, justamente para a gente trabalhar essa questão do empreendedorismo nas nossas FATERJs, ISERJs e EPAM, e que nós temos vários alunos com bolsa de iniciação científica, né? Alunos no ISERJ e alunos no ISEPAM com bolsa de iniciação científica. Então, é como o professor Maurício disse, tem que acompanhar o edital, né? O professor fazer a inscrição, porque bolsa de iniciação científica não é difícil conseguir pela FAPERJ, né? E dizer que, enquanto você estava falando, eu estava pensando quanto é depositado nos órgãos de fomento a responsabilidade pela inovação, a responsabilidade pelo avanço na pesquisa. E enquanto isso acontece, eu acho que o próprio governo, né, não digo específico, digo do Brasil, né, o país, ele muitas das vezes coloca nas mãos do órgão de fomento até mesmo a questão da infraestrutura, né? A gente ouve candidatos dizerem, né, que a FAPERJ vai reformar tudo, né? Então não é papel da FAPERJ. Mas se a gente hoje tem muitos laboratórios bons em universidades com uma boa infraestrutura, é graças à FAPERJ. Então tudo é depositado na FAPERJ. E o quanto a FAPERJ fez
passou um tempo, né, em virtude da crise, sem condições de continuar oferecendo essa infraestrutura, mas a gente vê que não pode ser só por aí, né? Porque se a FAPERJ não oferece, a gente fica sem. Né? Muito obrigada. Pode. Eu esqueci de avisar que esse edital do Startup Rio, ele vai até o dia 27 de setembro. Então tem mais uma semana, um pouquinho mais do que uma semana. Quem tiver interesse, entra hoje no site, tá? E sobre o papel da FAPERJ, houve um momento em que a FAPERJ construiu o CIEPS, por exemplo. Isso não é o papel da FAPERJ, né? Isso foi uma FAPERJ antes dela encontrar o seu foco, né? Então, obviamente, a FAPERJ, ao fomentar a pesquisa, ela pode incluir, né, infraestrutura, que é fundamental para a pesquisa. Existem editais até específicos para isso, né? Mas a gente não pode, seria um equívoco de todos nós, eu acho, contribuintes, cidadãos fluminenses, né, de desobrigar o Estado, né, do investimento em instituições de ciência e tecnologia do Estado e encontrar uma solução meia sola, pegando um trocado da FAPERJ. Vai ficar sempre uma solução incompleta. Eu acho que cabe a nós todos mostrar para a sociedade, e não é fácil convencer um deputado estadual, de que tem que botar dinheiro na universidade, tem que botar dinheiro na Fundação de Apoio à Pesquisa, tem que botar dinheiro na CAPES e no CNPq, enquanto o policial ganha tão pouco, o professor ganha muito pouco, né? E uma das formas de convencê-los, além de dizer que nós somos o 13º país em produção científica, que a gente produz muito artigo científico, é dizer que nós juntos produzimos riqueza, nós geramos emprego qualificado e gente que gera mais emprego para o país. Eu acho que esse é um argumento muito forte para a gente levar ao Congresso, que no país democrático é quem, no final, toma as decisões orçamentárias. Muito bom.